Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um vlog de leitura desse livro no caso, que se chama Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Ele faz parte de uma lista de 80 livros do New York Times, que eles dizem que seria muito interessante se as pessoas lessem, e também era um desafio para as pessoas testarem quantos daqueles 80 livros elas já tinham lido. Como eu conversei com vocês em outro vídeo por aqui, eu não tinha lido nenhum, então eu resolvi escolher alguns para ler, já que eles são tão renomados assim. O primeiro livro lido foi A Fantástica Vida Breve de Oscar Wilde, que é esse daqui. Eu gravei um vlog de leitura para vocês, inclusive ele já está no canal, caso vocês queiram ver. Como vocês podem ver aqui, faz parte desse desafio literário. Aqui tem todas as minhas opiniões sobre o livro, todos os meus comentários. E hoje então eu decidi ler o segundo que eu escolhi dessa lista. Tem mais alguns outros que eu pretendo ler, mas esse é apenas o segundo. Eu acredito que esse vai fazer mais o meu estilo de leitura, apesar de que o primeiro enriqueceu muito a minha experiência, já que ele não era nada do que eu esperava e tinha muitas críticas sociais. Esse livro também é uma ficção, então eu também espero essas críticas sociais, mas de um modo um pouco mais confortável para mim, eu diria. Aqui tem um selinho de best-seller do New York Times, então é realmente esse livro que tá lá. Então eu vou começar a minha leitura hoje, vou comentando com vocês aos poucos do que eu acho dela, os acontecimentos e tudo mais. Espero que vocês me acompanhem em mais esse desafio literário. Cheguei aqui em 28% da leitura do livro, mais ou menos na página 150, e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu até aqui. Sobre acontecimentos, assim, não tem muitos. O livro acompanha um casal de amigos. No início da história, eles já são amigos e eles se reencontram. E aí, depois de um tempo, a gente vai acompanhando como eles se conheceram, como a amizade deles cresceu e evoluiu, um período de briga que eles tiveram. Então, aos poucos, a gente vai conhecendo melhor dos personagens. Então, como eu disse pra vocês, a história principal é de um casal de amigos que ambos gostam muito de jogar. Então, eles decidem fazer um jogo juntos. E é mais isso que aconteceu nesse início. Mostra que eles começaram a amizade em um tempo que a garota, que é a Sadie, estava no hospital. Ela estava no hospital porque a irmã dela teve um câncer e ela foi na sala de visitas em um período que ela estava sozinha, porque lá tinha um joguinho para ela poder jogar quando ela era criança ainda. E lá estava o Sam, que é então o garoto desse casal de amigos. Então eles se conhecem no hospital. Ela estava lá por causa da irmã, como eu disse, mas ele estava lá porque ele sofreu um acidente muito sério que deixou ele com um problema permanente na perna, no pé, aliás. Então a amizade deles começou assim de um modo meio estranho. Ele não conversava com ninguém nessa época e os enfermeiros até disseram que era muito importante que ele se abrisse com a Sadie. E aí ela começou a fazer como se fosse um trabalho voluntário em ir lá conversar com ele e fazer com que esse tempo fosse bom para ele, apesar de tudo. Depois que ele descobre que ela estava fazendo como se fosse um trabalho comunitário, eles brigam, mas depois eles voltam à amizade, depois eles se separam de novo porque cada um vai para uma faculdade. E aí no tempo que mais acontece aqui o livro, eles voltaram a ser amigos e estão justamente desenvolvendo esse jogo. O livro se passa em vários tempos diferentes, como eu disse para vocês, volta ao passado para falar sobre coisas pessoais dos personagens, como a relação do Sam com a mãe. Agora mesmo eu passei por um capítulo em que ele presenciou a morte de uma moça. Também eu acho que mais pra frente vai mostrar o que aconteceu no acidente em que ele fraturou o pé em tantos lugares e possivelmente perdeu a mãe, porque depois ele estava vivendo com os avós dele. Também coisas relacionadas à Sadie, um namoro dela com um cara casado. Então tem muitas questões assim sensíveis para os personagens, apesar do foco nesse jogo que eles estão produzindo juntos. Também tem outro personagem aqui que aparece bastante, que é o Marx. Ele é um colega de quarto do Sam e ele tá ajudando esse casal a fazer o jogo. Ele também é um personagem interessante.
Eu tô gostando de todos os personagens até agora. É um livro que, de uma certa forma, pra mim tá passando muito aconchego. Eu tô gostando muito da leitura. Como eu imaginava, essa leitura tá muito mais agradável pra mim do que a de Oscar Wilde. Não necessariamente porque eu não gostei do outro, mas sim porque essa escrita é um pouco mais confortável pra mim, como eu disse. A outra tinha muitas coisas que eu precisava prestar muita atenção pra conseguir continuar com a história, mas aqui a história tá fluindo bem melhor e ainda assim ela tem muitas críticas sociais. Esse foi o enredo geral do livro que eu contei pra vocês agora. Eles acabaram o jogo agora, então eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas foi isso que aconteceu de mais interessante. Também conversei com vocês sobre os personagens, sobre o quanto eu tô gostando da história. Eu estou comparando muito esse livro com alguns que eu já li, e eu acho que isso faz muito parte da nossa relação de leitor com o livro. A gente sempre compara um aspecto ou outro a livros que a gente já tenha lido anteriormente. No caso, esse eu estou comparando com Oscar Wilde, porque faz parte da mesma lista do New York Times. E também estou pensando em como tem um tema semelhante a Jogador Número 1, mas tratado de uma forma bem diferente e bem mais agradável para mim. Então, vez ou outra, surgem algumas coisas na minha mente relacionadas aos outros livros que eu li, mas que esse está sendo uma experiência bem melhor. Agora, para finalizar essa minha intervenção de falar com vocês o que aconteceu nessas primeiras 150 páginas, eu vou revisar aqui as minhas marcações, porque tem algumas críticas sociais que eu queria mostrar para vocês. A primeira coisa interessante é que eu fiz várias marcações sobre o fato do Sam ser um garoto muito nerd. Isso acabou me fazendo lembrar de Oscar Wilde, porque o personagem principal daquela história também era bem nerd, também tinha muitas referências, como tem aqui, desse mundo geek, mas diferente daquele, esse personagem principal me agradou muito, eu já me apeguei muito a ele. Ele também, diferente do Oscar Wilde, não é tão odiado, não é tão estereotipado do jeito que as pessoas sempre odeiam, como aquele nerd com características específicas. Então aqui ele é um pouco menos estereotipado e acaba sendo também um pouco mais agradável de ler as partes dele. Então a primeira coisa que eu marquei e gostaria de conversar com vocês é essas semelhanças e diferenças entre os protagonistas. Outra coisa interessante a ser dita é que a Sadie, como uma garota nesse mundo de jogos e de produção de jogos, se sente muito solitária porque é um ambiente prioritariamente masculino. Então tem muito essa crítica social de que em alguns espaços as mulheres têm que se colocar mesmo, porque é um espaço em que os homens acabam minando a presença feminina, e quando tem essa presença eles arrumam um modo de que ela se sinta desconfortável ou que tenha que mudar seu comportamento de feminino para um pouco mais masculino para se sentir aceita. Então é um tema que é tratado aqui pela Sadie e que eu marquei justamente para conversar com vocês. Aqui é uma descrição do Sam, que não é necessariamente uma coisa de crítica social, mas que eu marquei e também gostaria de compartilhar, porque sempre descrições de personagens eu gosto muito, e ele é um garoto meio coreano, então também tem algumas coisas da cultura asiática presentes aqui, até porque o outro personagem, Marx, também, se não me engano, a mãe dele é japonesa, ou tem descendência japonesa, alguma coisa assim. Então é uma coisa também interessante essa cultura asiática que está presente, e também vai estar muito presente no jogo que a Sadie e o Sam estão desenvolvendo e já desenvolveram, porque eles pegaram muitas referências de cultura asiática que eles gostam muito, relacionada à arte, ao próprio jogo, à literatura também, não só asiática como de outros lugares. Então também é interessante isso. E relacionado a isso, tem uma marcação específica que eu gostaria de mostrar também, que fala sobre apropriação cultural, que eu achei extremamente interessante como o Sam colocou isso nas palavras dele. Então em breve eu também vou mostrar para vocês qual é essa marcação. Essa, no caso, é a marcação. Eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês lerem do que eu tô falando, em que ele fala de como o termo e o conceito de apropriação cultural acaba limitando as pessoas de tentarem conhecer outras culturas e incorporar isso no seu dia a dia ou nas coisas que produz,
sendo vestimenta, maquiagem nos jogos, nesse caso que ele tá falando, e como seria desinteressante se as pessoas não buscassem essas novas culturas para incorporar na sua vida. É um pensamento muito interessante que eu ainda não tinha visto nesse tema de apropriação cultural, porque as pessoas sempre dizem muito o quanto é errado e o quanto isso acaba oprimindo algumas pessoas, só que eu nunca tinha parado para pensar nesse fato de que é interessante o fato de que pessoas de outras etnias, outras culturas tenham referências ou procurem experiências que tenham a ver com culturas diferentes da sua. Então foi das páginas mais interessantes que eu li até agora e precisava muito deixar aqui para vocês lerem esse trecho também. E a última coisa a ser dita nesse primeiro take é o quanto a amizade do Sam e da Sadie estão me agradando muito. Eu gosto muito da interação deles dois, de como a relação deles se desenvolveu e do quanto o amor deles não precisa ser romântico para ser um amor válido. A amizade, como você disse, é muito mais importante para ele. Então é muito interessante ver como eles se dão tão bem, apesar de brigas, apesar de desentendimentos e coisas que eles não concordam, mas a amizade deles está me agradando muito. E uma coisa a ser dita também sobre esse tema da amizade é que, aparentemente, no presente, em que já tiveram alguns capítulos aqui em que os personagens já deram entrevistas no futuro sobre o jogo que fez tanto sucesso, e a gente já sabe que o jogo vai fazer sucesso, mas também dá pra perceber que eles estão longe um do outro, então provavelmente daqui pro final vai acontecer alguma briga entre esse casal de amigos, que eu ainda não faço a mínima ideia qual vai ser o tema dessa briga, mas que eles vão brigar e vão se afastar mais pra frente. Como eu disse pra vocês nessas entrevistas que tem uns trechos aqui, ambos dizem como se eles já tivessem há muito tempo separados. Eu não sei se mais pro final eles vão voltar a ser amigos, e eu espero muito que sim, mas já dá pra perceber que alguma coisa ruim vai acontecer com a amizade deles, e é uma coisa que eu já estou lamentando muito, porque eu estou gostando muito deles dois juntos e de tudo que eles estão formando. Mas enfim, foi isso que aconteceu por agora. Como eu disse pra vocês, eu tô gostando muito da leitura. Li até uma resenha em que uma pessoa disse que precisava se forçar a ler o livro porque era muito longo e muito cansativo. Mas pra mim, por enquanto, a experiência tá sendo muito boa e muito confortável. Então é uma coisa que talvez possa mudar daqui pra frente, mas eu não acredito que vai acontecer. Então em breve eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu, as atualizações da minha leitura e se já aconteceu a briga que eu estou tão temente. Bom pessoal, como eu disse pra vocês, o meu plano era conversar de novo sobre a minha leitura de amanhã e ainda outro amanhã na página 300. Só que acontece que eu fui um pouco mais pra frente agora no meu sprint e aí eu decidi só falar agora com vocês. Eu tô quase na página 350 agora, se não me engano, mas eu fiz essa pausa porque além da leitura tá me despertando muitos sentimentos, eu também gostaria de conversar com vocês como as coisas mudaram desde a primeira vez que eu falei com vocês. Então da página 150 até agora, a relação que eu mais temia que mudasse, mudou. Então, depois deles produzirem o jogo, já começou algumas brigas pequenas entre o Sam e a Sadie. Como eu disse pra vocês, eu amava os dois personagens e amava o Marcus também, que é um amigo deles que estava ajudando na produção do jogo. Então eles fizeram o jogo, depois teve a época de mostrar pra todo mundo, fazer eventos sobre o jogo, e quem ficou responsável por isso foi o Sam, porque a Sadie não estava com vontade de fazer, então ele teve que fazer tudo sozinho. A partir daí, as coisas já começaram a mudar pra mim, porque eu comecei a ficar com raiva da Sadie. Depois disso, eles fizeram outro jogo, só que o jogo foi fracassado. E nesse momento, a Sadie começa a ter raiva do Sam, porque ela acha que ele manipulou ela pra voltar com o ex-namorado dela, que no caso fazia mal pra ela de um modo mental. Ele não fazia nada exatamente agressivo com ela, mas a forma com que tudo se desenrolou
durante o relacionamento deles e também depois quando eles terminaram, como eu disse pra vocês, ele era casado, fizeram com que ela sentisse que o Sam tinha levado ela até ele de alguma forma, porque eles precisavam de um aparelho que ele tinha pra criar esse jogo. Então, a partir daí ela mudou muito com o Sam. Nesse momento também ele teve que fazer uma cirurgia porque o pé dele era danificado, como eu conversei com vocês, ele sentia muita dor. Chegou um momento em que ele teve que amputar o pé e isso, até chegar nesse ponto, ele escondeu muito dos amigos dele, porque ele é o tipo de pessoa que sempre esconde as suas dores e os seus problemas para não incomodar os outros, até chegar em um estágio muito avançado, como que foi o que aconteceu com o pé dele. E foi justamente nesse momento que ela começou a tratar ele mal. Tinha tanto o fato dela estar sendo injusta com ele de um modo muito estranho, quanto o fato também de que quando ele mais precisava dela, ela deixou ele na mão. Esse momento foi um momento muito difícil para ele, ele teve que se adaptar novamente à vida por causa da prótese, então foi um momento muito difícil para ele, que ele se sentiu extremamente solitário. Mais pra frente a gente descobre que ela ficou com tanta raiva desse caso do ex-namorado dela porque ela sofreu um aborto. Isso é um tema muito sensível que eu não esperava que acontecesse aqui, e algumas coisas acabam se explicando por causa disso, o quanto ela ficou depressiva e ferida depois que ela terminou com ele. Só que no caso eu achei muito estranho o jeito que ela começou a tratar o Sam, sendo que eles eram melhores amigos, quase irmãos. Então, mesmo que isso desperte muita empatia na gente, no meu caso, da minha experiência de leitura, eu fiquei com muita raiva do que aconteceu depois dela tratar ele tão mal e acabar jogando a amizade deles no lixo. Então dali pra frente ela só tratou ele mal, todos os projetos que eles trabalhavam junto eles sempre estavam brigando, às vezes o Sam abria a mão das coisas pra agradar ela e ela ainda assim brigava com ele, falava coisas cruéis pra ele. É claro que ele também falou pra ela de volta, então foi uma situação em que ambos estavam errados, mas ainda assim eu fiquei com muito mais raiva da Sadie justamente por ela. Nenhum deles dois tem o jeito de conversar sobre o que está ferindo eles. Só que no caso a Sadie agiu de uma forma muito mais agressiva. O Sam é mais do tipo que fica quietinho no canto dele. O que isso acaba despertando empatia na gente e faz com que a gente, falando por mim, fez com que eu gostasse mais dele. Mas a Sadie, ela não tratava ele bem de jeito nenhum. Então dali pra frente eu só diminuiu a minha admiração pela personagem e agora eu já cheguei num ponto em que eu odeio tudo que ela fala. Então a minha experiência de leitura mudou muito desse tempo pra cá e por isso que eu resolvi conversar com vocês nesse momento. Eles estão num momento ainda pior porque eles brigaram de novo, o Sam mudou muito, tanto em aparência quanto em atitudes, porque além de tudo a Sadie e o Max estão juntos agora, então ele tá se sentindo muito sozinho e muito isolado porque eles dois sempre estão juntos, sempre se apoiam um nas ideias do outro e o Sam se sente sozinho. Ele já é um personagem que tem muitas inseguranças, então eu acho isso muito cruel com ele. É claro que eu acho que para alguns leitores que leram esse livro a experiência foi totalmente contrária e talvez a pessoa tenha ficado com raiva do Sam e tenha apoiado totalmente a Sadie em todas as decisões dela, mas no meu caso eu fiquei muito do lado do Sam e agora tudo que acontece com a Sadie me irrita muito. Então eu cheguei num ponto do livro que eu precisei dar uma pausa porque eu realmente fiquei bem nervosa com as ações dela. Como eu disse pra vocês, eu tô mais ou menos na página 350 agora, mais especificamente na página 343. Como eu disse pra vocês, a Sadie e o Max estão juntos e agora eles vão até morar juntos. Então a relação deles foi pra um nível muito maior e o Sam está mais sozinho do que nunca. Eu não sei como vai ser minha experiência de leitura daqui pra frente. Eu ainda acho que eu vou me irritar muito com as ações da Sadie e muitas coisas ainda vão acontecer da relação dela com o Sam. Uma coisa interessante a ser dita também é que o passado do Sam também foi explicado, assim como sobre o aborto da Sadie. Teve um capítulo em que contou o que aconteceu pra ele ter sofrido aquele acidente, tinha problemas no pé e ter perdido a mãe, então isso já foi mostrado para nós leitores.
E as críticas sociais ainda estão presentes, mas eu acho que o foco de certa parte pra frente é mais no enredo e nessa relação pessoal das personagens principais. Então é esse o foco agora, mais do que tá acontecendo. Tem menos intervenções do futuro agora. Como eu disse pra vocês antes, tinha algumas entrevistas que eles davam e falavam um sobre o outro com um pouco de carinho, mas com muita distância. Então eu sabia que eles iam ter alguma briga. Então tá meio nesse pé agora dos personagens estarem bem, cada um pro seu canto, e a Sadie também está planejando trabalhar em um jogo que seja só dela e não com o Sam mais. Essa parte eu acho que ainda vai ser desenvolvida, até porque o livro tem 500 páginas e eu ainda tô na 350, então tem muita água pra rolar. Mas eu gostaria de conversar com vocês justamente por esse meu momento de nervosismo com a Sadie. Eu não sei se isso vai mudar daqui pra frente, eu acho que não, mas em breve eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu. Espero que a minha leitura volte a ser tão agradável quanto era no início, e é importante dizer que aquela sensação de aconchego que eu sentia no início, principalmente pela relação dos personagens, acabou já aqui. Então vamos ver como as coisas vão acontecer nessas páginas finais. Finalizada a minha leitura de amanhã e ainda outro amanhã, vim conversar com vocês sobre o que aconteceu nas páginas finais. Como eu disse pra vocês, o início do livro pra mim estava perfeito praticamente, mas pra metade eu não gostei de muita coisa, não gostei de muitas ações das personagens, e agora no final mudou um pouco, porque aconteceram algumas coisas que levaram a um final que pra mim foi mais ou menos. Então, apesar do meio ter sido bem estressante pra mim, como eu conversei com vocês, eu me irritei com muita coisa relacionada a uma das personagens principais. Esse final, nas páginas finais mesmo, melhorou um pouquinho a minha opinião sobre o livro em geral. Logo no início do meu período de leitura, então, dessas partes finais, um dos personagens morre, que é o Marks. Isso acontece porque em um jogo que o Sam tinha criado junto com a Sadie, ele permitiu alguns casamentos de pessoas homossexuais. Então, isso acabou deixando vários jogadores estressados, por preconceito, imagino eu. E outra parte também gostou disso e quis jogar o jogo para poder ter essa liberdade lá dentro, já que no mundo real não poderia casar com os seus parceiros e parceiras. Isso, como eu disse para vocês, deixou muitas pessoas descontentes. E duas dessas pessoas que ficaram descontentes foram até o local onde os jogos da dupla de protagonistas trabalha, e foi lá atrás do Sam porque sabiam que ele que tinha criado esse direito dentro do jogo, e eles queriam impedir isso porque uma dessas pessoas tinha perdido a esposa, se não me engano, porque a esposa tinha se casado com uma mulher no jogo e se sentiu mais confortável para viver com ela na vida real. Então eles foram até lá meio que se vingar do Sam, só que o Sam não estava lá. Quem estava lá era o Marks, e ele tentou acalmar essas pessoas que tinham invadido a empresa, estavam armadas e poderiam causar um grande estrago. Eles vão atirar em uma pessoa achando que é o Sam e ele entra na frente, então ele recebe um desses tiros, ele fica um tempo internado no hospital, e esse tempo que ele tá internado no hospital ele não consegue falar, mas ele consegue perceber tudo que tá acontecendo à sua volta. Então essa parte aqui que eu tô mostrando pra vocês é justamente essa parte em que a gente acompanha a mente dele, alguns acontecimentos que teve na vida dele antes, então a gente conhece mais desse personagem e acompanha esse período dele de internação até a sua morte. Acontece que ele estava junto com a Sadie, como eu conversei com vocês, e ela tinha engravidado. Então ela, que já era uma pessoa depressiva, ficou ainda pior com essa questão da morte do Marks. E ainda assim ela resolve ter a filha dela, ela cria a filha dela sozinha. O Sam nem tem essa oportunidade de conviver e conhecer a menina, mesmo que eles tinham sido melhores amigos no passado. Então eles ficam cada vez mais distantes e passa muito tempo até que eles voltem a conversar.
Essa volta da conversa deles acontece justamente por causa do Sam. Ele tem essa característica de sempre tentar se moldar às pessoas que ele ama, se adaptar às opiniões delas para poder continuar com a relação boa. Então ele faz de tudo para voltar com a Sadie. A Sadie ainda continua sendo injusta com ele em alguns aspectos, mas ela diminui um pouco o ódio que ela sente por ele naquele período, e eles não voltam ao que eram antes, mas pelo menos voltam a conversar de certa forma. Então, apesar de eles terem ficado muito tempo sem conversar, mais de anos, pelo que eu entendi, depois da morte do Marcus, com as tentativas do Sam e com um pouquinho do coração da Sadie ter amolecido, eles voltam a conversar. Já no final, então, que é o que eu disse pra vocês, que melhorou um pouquinho a minha situação em relação ao livro, foi que eles, como eu disse pra vocês, voltaram a conversar e o Sam sugeriu que eles criassem um jogo juntos de novo em algum tempo. E a Sadie disse que estava trabalhando em alguma coisa e dá pra ele a fita pra ele jogar e ver o que ele acha do jogo. Então o livro acaba assim. É um final um pouco aberto, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer depois, não sabe se eles vão fazer esse jogo juntos, se eles voltaram a ser o que eram antes, mas a gente acredita que não. Inclusive tem uma parte em que a Sadie fala que eles são péssimos um pro outro e o Sam fala que isso não é verdade. Então, apesar de toda essa situação, a Sadie continua sendo muito fria com o Sam de certa forma. Então essa relação deles estragou bastante e era uma das coisas que eu mais gostava no início do livro. Como eu disse pra vocês, o livro acabou assim, então já conversei com vocês sobre o que aconteceu nesse final e agora então vou para minhas opiniões. Como eu já falei várias vezes aqui no vlog, o início eu gostei muito, era muito aconchegante, a relação dos personagens principais me agradou muito, a amizade deles era muito bonita. Mas foi uma grande surpresa e negativa pra mim quando a relação deles começou a mudar. Era um dos aspectos que eu mais gostava e mudou em um jeito que eu, como eu disse pra vocês, eu não esperava e de certa forma foi um pouco desnecessário. Mas mais desnecessário que essa mudança da relação deles pra mim ainda foi a morte do Marcus. Eu achava que ele era um personagem relativamente importante, mas a morte dele não faz sentido pra mim nessa história. Mesmo que, de certa forma, com isso a Sadie tenha mudado, tenha se tornado um pouco mais aberta com o Sam e voltou a conversar com ele, mas eu não acho que isso seja um caminho bom pro que aconteceu pro final do livro. Então eu não consegui ver sentido na morte do Marcus, eu achei triste e desnecessário, então também foi um aspecto que eu não gostei. Mas pelo menos o início pra mim foi uma experiência bacana. O meio, como eu disse pra vocês, me estressei muito com a Sadie, e no final, apesar de tudo, deu para aproveitar um pouco essa volta de parte da amizade dos personagens principais. Então essa foi a minha leitura de Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Comentem as suas opiniões, caso vocês tenham lido esse livro também, porque eu gostaria muito de saber se a Sadie também irritou vocês, ou se vocês ficaram mais irritados com o Sam, com as ações dele, porque também tem essa possibilidade. Como foi a sua experiência de leitura com esse livro? Porque apesar de eu ter passado bons momentos lendo ele, eu acho que os momentos ruins marcaram mais. Eu fiquei muito mais estressada do que contente, do meio pro final principalmente. Então, basicamente, foi só o início mesmo que eu gostei bastante, e o resto vai mudar bastante a minha nota, porque eu achei que ele seria um 5 estrelas e talvez até um favoritado, mas com certeza não vai ser. Eu ainda vou pensar direitinho como eu vou colocar a nota pra ele, mas de qualquer forma espero que vocês tenham gostado do vlog de leitura, gostado de saber os meus comentários, os meus sentimentos com o passar das páginas. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vlogs de leitura, inclusive relacionados a essa lista de 80 livros da New York Times, que ainda tem alguns livros que eu quero ler. Então, até breve!